E aí, pessoal, o timeline tricolor deste sábado tem Luiz Felipe Scolari. O que se diz na imprensa sobre ele vir ou não para o Grêmio? Vamos falar de Rogerinho, preparador físico tricolor. Vamos falar também sobre especulações envolvendo jogadores do Grêmio. E tem também o treinador. Quando será o anúncio? Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, mais ágil. Tá precisando de uma grana extra, surgiu aí uma continha meio fora do prazo e você tem o FGTS parado? A Mais Ágil resolve para você. Entre agora no link da descrição e conheça uma equipe especializada que vai lhe ajudar com segurança a ter o dinheiro do FGTS em até 24 horas na sua conta. Fale agora com a Mais Ágil e resolva esse problema. Mais Ágil é a solução. Gente, timeline tricolor tem notícia. A partir de agora, eu já disse isso para vocês, é muita informação, não tem como escapar. É uma época de notícias e a gente tem aqui e traz e separou uma série de situações envolvendo o Grêmio. Uma delas é dinheiro, né? Porque o Cascavel de fato entrou, né? Pedindo que o Grêmio tenha bloqueio de novas contratações. Entrou lá na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é o órgão que cuida exatamente dessa dificuldade, cobrando a segunda parcela referente ainda à venda de Bitelo ao Dínamo de Moscou. Isso pode gerar aí algum problema para o Grêmio, porque o pedido é de bloqueio de registros de novos reforços, o que em tese é aquele transfer ban lá, uma medida que sempre incomoda, mas tem que solucionar, tem que ver que termos isso vai ser resolvido. Outro assunto aqui interessante da gente falar, e a gente vai falar de treinador e do Filipão, é sobre o Rogerinho, que indicou a sua volta ao Grêmio, né? Conversando com o GZH, ele disse que o Luiz Wagner apresentou um projeto do Grêmio, que o Grêmio quer uma comissão técnica permanente, que gostaria de reconstruir alguns processos, e eu acredito que o Rogerinho, que foi um dos erros da gestão Romildo Bolzan, foi um dos erros do técnico Renato Portaluppi também, quando daquele processo de demissão em massa que o Grêmio sofreu ainda no mês de janeiro de 2020, que é o início da derrocada do Grêmio, né? Que é quando o Grêmio, de alguma maneira, entrega todo o poder ao Renato e perde um pouco o controle sobre as coisas. O Grêmio que tinha um projeto bem organizado sobre isso, né? Ali acho que foi um erro cometido pela estrutura do Grêmio que permitiu, né, que mas muitos membros da comissão técnica permanente fosse demitido. Agora o Grêmio retorna, o Grêmio que não teve ainda um preparador físico que desse tranquilidade ao trabalho. Isso quer dizer que o Grêmio pode ter outro preparador? Sim. O Grêmio está montando a comissão técnica permanente. O Rogerinho entra nessa linha. Mas talvez o novo treinador, também coloque um preparador. Depende, claro, do novo treinador. O Grêmio não vai renovar o contrato do goleiro Felipe Scheibig, né? O contrato termina agora, dia 31 de dezembro. Lembrando, o Grêmio não deve renovar contrato com ninguém que encerra agora, tá? Com ninguém. O Grêmio deve estar abrindo mão de todos esses jogadores. Eu tenho dito isso. Por exemplo, nós temos que falar aqui do Reinaldo, né? Porque ele começa a receber sondagens de outros clubes e ele vai para outro clube. O Grêmio não indicou. Por que o Grêmio não está se manifestando ainda? Porque o Grêmio não tem treinador. Então, quando tu não tem treinador, isso fica sempre à mercê dessas discussões. Hoje surgiu informações através do Daniel Oliveira da Band, do Vitor Pereira, ex-Corinthians, né? Vocês lembram dele, foi para o Flamengo depois e tal, não saiu muito bem daqui, e esse foi um dos sondados, né? O outro sondado segue sendo o Caixinha, né?
que teria também, de alguma maneira, o Grêmio ter sondado. Então, aqui tem 2 sondados, né? O Jeremias Werneck, querido amigo Jeremias Werneck, fala que o Grêmio tem 3 técnicos, neste momento, sendo entrevistados. Pode ser o Caixinha, o Vitor Pereira e mais algum? Pode ser. Segundo o Jeremias, 3 treinadores, nesse momento, estão sendo entrevistados, estão em processo de entrevista, o que é um número forte. O Jeremias, inclusive, diz que, e o Pilar também deu a mesma informação, que o Filipão não vem. E aqui, para mim, é uma novidade, porque tudo indicava que Filipão seria anunciado. Tanto o Jeremias quanto o Pilar dizem que o Filipão não será o coordenador, conversa com o Grêmio, está ali sempre contribuindo, mas não será. O Grêmio não fez proposta. O Jeremias é ainda mais enfático, ele diz que não é. O Pilar diz que não tem proposta por enquanto. Vamos ficar atentos a isso, né? Então, tu imagina, a gente já está falando do Vitor Pereira, muitos jornalistas já citaram outros jogadores, outros treinadores, desculpa, então é algo que nós precisamos ficar atentos. Segue ainda a especulação, aí não necessariamente com o Grêmio, mas envolvendo o Renato Portaluppi, no Vasco da Gama, né, pela relação com o Pedrinho e tal. Vamos ver o que vai acontecer, né? O André Hernan disse que o Grêmio não definiu o nome ainda, ou seja, também indicando mais ou menos o que pensa e o que fala o Jeremias Werneck e o Lucas Pilar, mas ele diz que o Filipão vem. Então, o Jeremias disse que não vem. O Pilar, na dúvida, né, dentro das fontes. E o André Hernan diz, o Tricolor aguarda oficializar a chegada de Filipão para depois dar andamento ao novo treinador. Imagina como está difícil, inclusive, de buscar informações, né, nesse momento. Esse é um ponto que eu quero considerar, quero falar muito com vocês, que é a realidade do Grêmio quando o assunto é definição de caminho. Definição de caminho. Filipão é um modelo. Não ter Filipão e trazer um técnico estrangeiro, que é basicamente o que está se dizendo. Eu continuo achando que tem dois planos. Tem o plano para o super técnico estrangeiro, sim. Mas tem também, junto disso, Filipão e um emergente. Ou um técnico de menor amplitude. Para mim, tem as duas discussões. Se conseguir achar o grande treinador, vai ser melhor. Se não conseguir, fica essa ideia. Me parece que é por aí a conversa. Não é muito diferente disso. O Grêmio não tem essa super convicção que vai conseguir encontrar um treinador. Procura por ele. Todos os jornalistas aqui, e também em cima das fontes que eu tenho construído, dão conta que o Grêmio ele quer fazer isso até terça, quarta, antes do Natal. Ou seja, o Natal é na outra semana ainda, nós estamos no dia 14, daqui a 10 dias. Então é nesta semana. É nesta semana. E isso também causa uma certa dificuldade de entender qual será o caminho do Grêmio. Lembrando, no início de janeiro, já começa a trabalhar, ali pelo dia 10. Mas antes de começar a trabalhar, tu tem que botar os jogadores todos que estão saindo. Eu disse aqui nessa timeline, o Grêmio vai liberar 10 jogadores. O que isso acontece? Tu vai ter que contratar. Tô falando em goleiro. São 3 goleiros que tu precisa trazer. Se tu trabalha com 4, o Felipe tá indo embora, o Breno tá indo embora, o Adriel não se sabe, o Grando não se sabe, o Grêmio quer fazer dinheiro com os 2. Essa é a realidade. Então, complexa a situação, mas a gente vai trazendo para vocês aqui. Eu gosto muito da timeline e nessa época ela fica muito boa, porque a gente vai juntando essas informações e vamos ver quem é que está concordando com quem aí. Quem é que tem mais ou menos a mesma linha de fonte. Lembrando, hoje em dia, num ambiente de futebol, tu tem o jogador, o empresário, as fontes do clube, o mercado. Tem muita gente falando
e tu pode pegar essas informações por muitos lados. Então vamos ficar, sem dúvida, atentos a essa realidade para, claro, eu poder trazer o melhor para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.